Quem foi Che Guevara? Ernesto Che Guevara foi um conhecido revolucionário que nasceu na Argentina em uma família de boa condição financeira. Formou-se em medicina e fez uma viagem pela América do Sul, o que o atentou para o estado de pobreza em que a população carente vivia. Durante sua segunda viagem pelo mesmo continente, conheceu cubanos que o convenceram a juntar-se à Revolução Cubana. Foi um dos grandes nomes dessa revolução que derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista, e esteve ligado com o comando e treinamento de tropas. Durante mais de 6 anos, ocupou cargos importantes no governo de Cuba, e passou seus últimos anos lutando no Congo e na Bolívia, local onde foi capturado e executado. Ernesto Guevara de La Serna nasceu no dia 14 de junho de 1928, em Rosário, Argentina. Ele era filho de Ernesto Guevara Lynch e Célia de La Serna, e sua família era formada por mais 4 irmãos, todos mais novos. Quando Che Guevara nasceu, ele gozava de uma boa condição financeira pela riqueza herdada de seus pais. Apesar de ter nascido em Rosário, Che morou em Buenos Aires durante os primeiros 4 anos de sua vida, e ainda depois seus pais decidiram mudar-se para Alta Gracia porque Che Guevara tinha problemas respiratórios, asma. Che Guevara passou toda a sua infância e adolescência em Alta Gracia, local onde fez amizades e onde estudou. Em Alta Gracia, ele fez seu ensino primário, e em Córdoba, cidade próxima, ele fez o secundário. Em 1946, Che Guevara concluiu seus estudos básicos, e o ano seguinte foi de muitas reviravoltas em sua vida, pois seus pais divorciaram-se e mudaram-se para Buenos Aires. Che Guevara também se mudou e estabeleceu-se na casa de sua avó materna, e em 1948, iniciou o curso de medicina na Universidade de Buenos Aires. Enquanto universitário, ele conciliava o tempo de estudo com o trabalho e mantinha o seu grande interesse pela leitura, lendo autores como Karl Marx. Nesse período, Che Guevara dedicou tempo também para realizar algumas viagens, e delas se destacam 3, uma pelo norte da Argentina e outras 2 pela América Latina. Essas viagens tiveram grande peso na forma que Che pensava e enxergava o mundo e os seus problemas. A primeira delas aconteceu em 1950, e nela, ele explorou o norte da Argentina. Ainda em 1950, ele conheceu Maria del Carmen Ferreira, também chamada Chichina. O sentimento foi recíproco. Chichina e Che iniciaram um flerte, mas as diferenças das condições de cada um fizeram com que a família dela rejeitasse um casamento de sua filha com ele. Quando retornou a Buenos Aires, Che tratou de finalizar o seu curso. Em abril de 1953, ele recebeu o título de médico pela Universidade de Buenos Aires e logo realizou outra viagem. Dessa vez, o seu acompanhante foi um amigo de infância chamado Carlos Ferrer. Nesse trajeto, Che passou pela Bolívia, local em que teve contato com a experiência revolucionária realizada pelo movimento nacionalista revolucionário. Em seguida ele foi ao Peru, depois ao Equador. Por fim, decidiu ir a Guatemala para presenciar o governo progressista que se desenrolava nesse país centro-americano. Depois da Guatemala, Che mudou-se para o México, ficando lá de 1954 a 1956. No México ele teve contato direto com revolucionários cubanos e conheceu participantes do ataque ao quartel Moncada, um dos marcos que deram início à Revolução Cubana. Esses revolucionários de Cuba lutavam contra a ditadura de Fulgêncio Batista, e entre eles, estavam os irmãos Castro, Fidel e Raul. Foi o envolvimento com a Revolução Cubana que transformou Che Guevara em uma personalidade conhecida internacionalmente. Ele comandou tropas, treinou soldados, e quando a ditadura de Fulgêncio Batista caiu, em 1º de janeiro de 1959, ele se transformou em um dos homens mais importantes de Cuba. Recebeu a nacionalidade cubana e assumiu diversos cargos no governo cubano, como o Ministério da Indústria, a direção do Banco Nacional, entre outros. Che Guevara foi um dos defensores de que Cuba deveria, desde o início do novo governo, aliar-se com a União Soviética porque sabia que o projeto cubano despertaria a ira americana. Além das tentativas de assassinar Fidel, o governo norte-americano organizou uma tentativa de invasão a Cuba, na Baía dos Porcos, em 1961. A invasão fracassou e contribuiu para empurrar Cuba para o raio de influência dos soviéticos. Che permaneceu nas funções do governo cubano até o ano de 1965.
Depois de 1965, Che Guevara decidiu voltar à luta revolucionária. Ele participou de ações no Congo e na Bolívia, mas ambas fracassaram. Na Bolívia, ele foi emboscado por tropas do exército boliviano, foi ferido e preso em 8 de outubro de 1967. No dia seguinte, 9 de outubro, ele foi executado. Seus restos mortais foram encontrados em 1997 e levados para Cuba, onde estão depositados em um memorial. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like. Muito obrigado.